Sejam todos muito bem-vindos para mais uma palestra, mas é uma palestra pós-congresso, exatamente. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre isso. Primeiro eu quero dar boas-vindas a você que participou do nosso congresso, 12º Congresso de Teologia Vida Nova, tematizando aí o resgate da eclesiologia. Foram dias impressionantes, a gente teve aí participações bastante significativas, autores internacionais, preletores internacionais, como Greg Ellison, Robert Gagnon. Tivemos também palestrantes do nosso contexto brasileiro, Franklin Ferreira, Luiz Saião, Norma Braga, Paulo Romeiro, Jean Regina, Tiago Vieira, que trouxeram aí um viés da filosofia do direito para discussão em torno da ordem na igreja, liberdade de expressão, liberdade de culto. Então, eu também tive a oportunidade de falar no congresso, mas hoje você vai assistir a palestra do Helder Cardim, falando sobre liderança capacitada e capacitadora. Como a gente fez durante o congresso, eu queria fazer nesse pós-congresso, um momento de oração, para que Deus nos abençoe, em primeiro lugar, com a palestra que o Helder preparou para nós e que também possa ouvir as nossas orações e o nosso clamor por conta desse tempo tão difícil que temos vivido, que é esse tempo de pandemia. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, porque durante esses dias nós aprendemos tanto sobre igreja, aprendemos com pessoas que têm estudado com seriedade, com afinco, tem buscado conhecer cada vez mais, através da tua escritura, diretrizes para a igreja hoje. Que o Senhor nos ajude a transformar essas palestras cheias de ideias e insights em vida, em prática. Oramos também pedindo a bênção do Senhor sobre o Helder, que vai trazer-nos hoje uma palestra sobre liderança, que ela possa nos alcançar, que ela possa alcançar as necessidades da igreja hoje. E não poderíamos deixar, Senhor, de também orar por aqueles que têm sofrido nos hospitais, aqueles que têm trabalhado nos hospitais, aqueles que têm buscado novas saídas, vacinas e, enfim, para amenizar a dor, resolver o problema da pandemia que tem assolado não só o nosso país, mas o mundo. Pedimos misericórdia. Essa é a palavra que temos clamado todos esses dias, Senhor. Misericórdia, porque acreditamos que Tu és um Deus de bondade, amor e misericórdia. Assim nós oramos nessa hora, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Antes da gente ouvir a palestra do Helder, eu tenho aí o momento literário. E para o momento literário de hoje, eu queria, obviamente, indicar para vocês alguns livros de liderança, alguns livros que a gente tem publicado e que a gente entende ser importantes para aqueles que têm atuado na liderança. O primeiro deles é do Colin Buckland, né, O Líder de Carne e Osso. Você já deve ter escutado falar desse livro, né? O Paulo Romeiro chegou, inclusive, a comentar na palestra dele sobre esse livro e o autor, mas é um livro que tem uma linguagem super clara, uma linguagem super precisa, mas que visa trabalhar o líder dentro do seu espectro real, o líder que atua com todas os dilemas e dificuldades que qualquer outro ser humano enfrenta ao longo da vida. Então é um livro que não só humaniza a questão do líder, né, tirando dele toda aquela áurea de super poderoso, né, mas ao mesmo tempo adverte com relação à verdadeira idealização que deve ser feita do líder, né? Então eu quero indicar com ênfase aí o livro do Colin Buckland, né? O Líder de Carne e Osso. Próximo livro é do nosso querido Dr. Russell Shedd, saudoso Dr. Russell Shedd, fundador de Edições Vida Nova, que deixou um legado tremendo aí para as nossas gerações e que escreveu muitos livros. Dentre os livros que ele escreveu este livro, O Líder que Deus Usa, que é um resgate da liderança bíblica para o novo milênio, para o tempo que a gente vive hoje. Uma das marcas do ministério do Dr. Shedd era e sempre foi a sua preocupação com a Bíblia, com o que a Bíblia diz. Então, você vai se surpreender ao encontrar nesse livro, em primeiro lugar, antes de qualquer aplicação, antes de qualquer análise
que ele possa fazer da realidade, ele vai apresentar o que a Bíblia ensina sobre liderança. Então, se você quer um apanhado bem criterioso, bem fundamentado, bíblico, eu quero indicar esse livro do Dr. Russell Shedd, O Líder que Deus Usa. O terceiro livro que eu queria indicar é do David Kraft, né? Líderes que Permanecem. Uma das coisas mais difíceis na liderança é a gente perseverar. Muitos começam projetos, começam liderando bem, mas às vezes, por conta das dificuldades, por conta das lutas, perdem vibração, perdem um companheirismo que é tão necessário na liderança da igreja, e acabam perdendo o ânimo, perdendo, portanto, aquele vigor, aquela paixão na liderança. Então, é um livro que eu queria indicar, sobretudo, para aqueles que buscam encorajamento. É um livro que visa encorajamento da liderança. Então, se você quer um encorajamento ou pretende encorajar os líderes de sua igreja, eu quero indicar o livro do David Kraft, Líderes que Permanecem. Para encerrar nosso momento literário, nós temos aí, dentro daquela série 9 marcas, né, e a gente já apresentou inclusive o box no congresso, né, a gente tem um box desses livretos da 9 marcas, a gente tem aí um deles que eu queria indicar especificamente, que é Presbíteros. Eu particularmente uso este livro como leitura indispensável para um curso de formação ministerial que eu dou lá na minha igreja, preparando presbíteros, preparando pastores, preparando líderes que vão ministrar ao povo de Deus pela palavra. É um belíssimo livro em termos de fundamentação bíblica, em termos de clareza. Mas eu diria que o maior trunfo deste livro, a maior tese deste livro é a defesa da pluralidade na liderança, de que líderes da igreja não podem liderar a igreja como lobos solitários, mas devem liderar plural, com pluralidade de presbíteros, com pluralidade de líderes, com pluralidade de pastores. Então, a maneira como ele constrói a figura do presbítero, não é, em especial nesse aspecto plural, faz desse livreto uma obra extremamente importante e útil para aqueles que lidam com formação ministerial, seja em sua igreja, seja inclusive nos nossos seminários. Pessoal, essas são as dicas que eu tenho hoje para o nosso momento literário. Esse livro que o Hélder Cardin publicou, ele é uma preciosidade, gente. Ele tem ali uma reunião panorâmica, inclusive da história da hermenêutica, né, com questões importantes que levam até a reflexão sobre a hermenêutica nos dias de hoje. Extremamente útil para os seminários, né? Você que está no seminário, você que quer entender melhor a história da hermenêutica, você vai encontrar no livro do Hélder exatamente uma história da hermenêutica. Mas não é só isso, não. Você vai encontrar, além da história da hermenêutica, você vai encontrar as teorias, os diversos métodos de interpretação bíblica. E, ao mesmo tempo, você vai encontrar uma defesa daquele que é o método que respeita a política de autoridade das Escrituras, que reflete o compromisso enorme que o Hélder tem com a infalibilidade, inerrância das Escrituras, autoridade das Escrituras. Ou seja, você está diante de um excelente material, não só de introdução à história da hermenêutica, mas da introdução à própria hermenêutica bíblica. Uma alegria que eu apresento esse livro a vocês. E antes de passar a palavra para o Hélder, não se esqueça, siga a gente ali no nosso canal do YouTube. E é isso. Pessoal, essas são as dicas que eu tenho hoje para o nosso momento literário. E sem mais delongas, eu queria apresentar a vocês hoje o palestrante desse pós-congresso, que é o nosso querido professor, pastor, amigo, Hélder Cardin. Ele vai falar sobre liderança capacitada e liderança capacitadora. Hélder Cardin é mestre em teologia, atualmente é reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, coordenador do mestrado em divindade, é membro da equipe pastoral na Igreja Evangélica Batista Nova Aliança, em Ribeirão Preto, São Paulo, e é autor do volume 13, sabe daquela coleção Curso Vida Nova de Teologia Básica? Pois é, ele escreveu o volume dedicado à hermenêutica.
Então, com muita alegria, meu irmão, eu quero receber você. É uma alegria enorme tê-lo conosco. Que Deus o use como tem feito ao longo destes anos e que possamos ser abençoados pela palestra que você tem hoje a nos oferecer. Que Deus te abençoe, meu irmão. Olá, amigos. Certamente um privilégio poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre um dos assuntos com o qual eu mais tenho lidado nos últimos anos, tanto por trabalhar numa instituição teológica, no caso o Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia, pelos últimos 17 anos da minha vida, e também a realidade eclesiástica, ministerial, onde já por mais de 21, 22 anos eu tenho exercido o ministério pastoral, no caso Igreja Batista Nova Aliança, onde eu sirvo como pastor colaborador. E eu tenho percebido, especialmente diante de tudo aquilo que temos experimentado no Brasil e no mundo ao longo do ano de 2020 e 2021, que algumas realidades têm sido demonstradas muito nitidamente para nós com respeito a uma liderança capacitada e ao mesmo tempo capacitadora, né? Eu vejo que de mais ou menos um ano para cá, até por aquelas conversas com colegas de ministério, bem como a participação em discussões ou mesmo congressos que têm acontecido predominantemente online, em que há uma preocupação cada vez mais crescente entre os pastores dessas igrejas por causa de uma ultradependência que seus membros têm tido para com os seus líderes, porque esses membros têm se visto cada vez mais incapacitados ou inábeis para lidarem com as suas próprias necessidades espirituais ou com seus desafios pessoais e familiares com respeito à vida cristã, né? Não é por acaso que, ao longo desses últimos meses, cada vez mais pastores têm tido que fazer lives, mandar estudos bíblicos, gravar pequeninas mensagens de 3, 5 minutos todos os dias, como que para alimentarem os membros de suas igrejas que se veem cada vez mais fracos ou necessitados desse auxílio pastoral, né? E muito dessa logística tem sido feita não tanto em termos da capacitação dos seus membros para uma autonomia espiritual ou uma autonomia no seu próprio estudo bíblico, e quando eu falo autonomia, eu não estou falando em independência. Eu creio que cada membro é pertencente ao corpo de Cristo, cada cristão é pertencente a um todo maior do que ele, e isso seria, a negação disso seria, no caso, independência. Mas a autonomia é a vivência de cada cristão dentro da sua realidade eclesiástica, pertencendo um ao outro, no caso dos seus irmãos em Cristo, estando debaixo de uma liderança instituída segundo a própria palavra de Deus, mas que tem condições de manter a sua própria intimidade com Deus. Isso para falar em termos pessoais, né? Eu vejo que muito tem sido feito para dar esses líderes darem coisas prontas, darem recursos prontos para os seus membros, do que propriamente iniciativas, cursos, oportunidades para que capacitem seus membros a eles próprios desenvolverem seus estudos bíblicos pessoais, seus estudos bíblicos familiares, assim como eventualmente com os seus outros irmãos em Cristo Jesus, né? E em conversas com muitos desses pastores, lendo até diversos artigos, vendo o quanto esses pastores encontram-se cansados, desmotivados, literalmente esgotados do ponto de vista físico, emocional e espiritual, né? Eu diria que nós não temos ainda como prever em que dará tudo isso em termos desse esgotamento pastoral ou como eles chegarão ao final de todo esse momento que temos vivido, mas por tudo aquilo que tem acontecido, por essas conversas e aconselhamentos e até mentoria de alguns desses pastores, tudo indica um estado muito alarmante, muito preocupante em que esses pastores se encontrarão talvez daqui 1, 2, 3 meses ou quem sabe até um ano, não sabemos para onde tudo isso pelo que temos passado levará. E paralelo a isso, eu vejo que nós já vínhamos de um certo crescimento do ativismo ministerial da parte da liderança eclesiástica, né? Por diversos motivos, quero tentar pensar em alguns deles. Uma liderança cada vez mais ativa ou ocupada na realidade ministerial da sua igreja ou até mesmo de alguma organização cristã.
em que muitas vezes realmente esses lugares, essas realidades ministeriais não têm recursos pessoais ou recursos materiais ou financeiros para proverem as suas necessidades. Nem sempre eles têm pessoas capacitadas para suprirem as necessidades que têm. Mas eu também percebo que muitas vezes esses líderes acabam dizendo o seguinte: olha, se você quer algo bem feito, você mesmo tem que fazer. E na verdade a gente cresce com essa cultura, né? Se você quer bem feito, você tem que fazer. E na maioria dos casos, nós líderes acreditamos que nós somos os melhores que podem fazer absolutamente tudo aquilo que acontece num contexto eclesiástico. O que não é verdade. Porque com isso nós matamos a diversidade do corpo, a beleza da multiplicidade dos membros que, interligados e comprometidos uns com os outros, perfazem a unidade do corpo de Cristo, né? Já escutei também de líderes que, caso eles deleguem muitas coisas, caso eles passem muitas dessas coisas para membros ou outras pessoas da liderança, eles não terão como justificar sua contratação ou mesmo o salário que recebem ali da igreja. Não sei se num tom de brincadeira ou não, confesso não ter tido condições de discernir as emoções ali, mas escutei certa vez de que um pastor tinha medo que a igreja percebesse que ela não precisava dele para aquelas atividades. E com isso eu vejo uma tendência cada vez mais crescente à centralização, ao monopólio do ministério, das muitas atividades ali que devem acontecer no ministério, no contexto cristão, né? Isso faz então com que esses líderes cheguem cada vez mais desgastados, cada vez mais desmotivados, ao ponto de um percentual muito significativo, segundo algumas organizações cristãs, como o Ministério Nove Marcas, dizendo que muitos pastores abandonam o ministério nos seus primeiros 5 anos de ministério. E eu me lembro, quando eu comecei o ministério pastoral, há mais de 20 anos atrás, isso foi na virada de 1999 para 2000, e eu era bastante jovem, tinha aí 21 para 22 anos, e eu escutava muito dos meus professores, dos meus colegas, de membros da igreja, né, que eu era muito jovem, e isso era muito bom, porque eu tinha muita lenha para queimar, eu tinha muito gás, eu podia me envolver com tudo, eu podia fazer tudo. E graças ao bom Deus, por causa do pastor que lá já estava, que posteriormente virou um amigo muito próximo, muito querido, a quem eu presto contas até os dias de hoje, a quem eu considero como meu pastor até hoje, me deu conselhos muito sábios, dizendo que não necessariamente gastamos todas as nossas energias e esforços nos primeiros anos de vida e que nós temos que aprender a tanto direcionar nossos dons naquilo que Deus tem nos capacitado, quanto termos a oportunidade para enxergarmos pessoas a quem capacitaremos para que caminhem conosco no ministério. E eu diria que aqui está o bom equilíbrio de uma liderança bíblica. Ela é tanto capacitada para o ministério, quanto capacitadora de tantos outros membros da igreja, de tantos outros membros dessas várias realidades ministeriais, para que esses tantos outros possam fazer aquilo que Deus quer que eles façam, né? E é exatamente isso que Paulo diz em Efésios capítulo 4, Deus deu pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, todas aquelas pessoas que desempenharam os primeiros ministérios, os ministérios mais fundamentais no início da igreja cristã, para a edificação do corpo, para que este corpo habilitado, bem provido em todas as suas necessidades, desempenhem o seu serviço. Ou seja, líderes existem na igreja não apenas para eles capacitados desempenharem a totalidade do ministério, senão também, por meio de sua liderança e capacidade, capacitarem, habilitarem, desenvolverem dons e capacidades ministeriais, espirituais, de liderança, serviço e ensino em tantas outras pessoas que Deus tem dado a oportunidade de caminharem conosco no ministério. Então eu me lembro que, atendendo muito bem aquele desafio, embora na maioria dos casos eu quisesse fazer tudo sozinho, porque afinal de contas eu tinha estudado por 5 anos num seminário, eu tinha todo o conhecimento teórico, eu já tinha uma vivência de 4 anos servindo em 2 igrejas aos finais de semana, então agora era a minha hora de executar. Mas como foi sábio aquele conselho?
desenvolva, desempenhe os dons que Deus tem te dado, dos quais Deus te cobrará, mas identifique pessoas na comunidade, pessoas na igreja, a quem você, elder, e no caso minha esposa, Juliana, ali comigo, possam capacitar, investir das vidas de vocês mesmos, para que essas pessoas, elas também desempenhem esse ministério ao lado de vocês, e vocês supervisionando-as, pastoreando-as, acompanhando-as, as auxiliarão a elas também desempenharem o ministério para o qual Deus as capacitou em Cristo Jesus. Então, tranquilamente, eu tenho aprendido ao longo dos últimos 22 anos de ministério a seguinte ideia, que a maturidade espiritual de uma igreja e de sua visão ministerial podem ser previstas e identificadas por sua capacidade de formar sua próxima geração de líderes. Ou seja, a medida espiritual de uma igreja, tanto naquilo que ela é em termos do seu conhecimento bíblico, quanto de sua efetividade ministerial, naquela que é a sua visão ministerial, podem ser previstas, ou seja, olhando lá para frente, não apenas para o hoje, mas lá para frente, e então identificadas pela capacidade que esta igreja, pela capacidade que seus líderes têm de formar a próxima geração de líderes. O que então me leva a dizer que uma visão ministerial, a efetividade da liderança de uma igreja está sempre a uma geração do seu desaparecimento ou da sua irrelevância. É como se a liderança atual, falhando na capacitação, no investimento, no preparo da próxima geração de líderes, decretasse a ruína, a morte da sua igreja, de sua visão ministerial com ela própria. Então eu vejo que líderes capacitados precisam necessariamente capacitar outros, para que por meio desses outros eles cheguem muito mais adiante. Para que a efetividade ministerial daquela igreja, daquela organização cristã, seja levada adiante por muito mais tempo, não apenas por aqueles líderes que se encontram atuantes naquele momento, senão também por meio daqueles que virão depois deles. Eu me lembro muito do J.I. Packer, falando sobre os puritanos e olhando para a grande tradição que eles nos legaram, tanto em termos teológicos, quanto de amor, paixão pela igreja local, vivência significativa do evangelho na realidade, na cultura em que estavam inseridos, sem contar na profunda contribuição teológica em termos literários, de discussão de alguns conceitos da teologia que eles nos legaram. O Packer, J. Packer, diz que hoje, na história da teologia, somos como que pigmeus montados nos lombos desses gigantes da teologia, desses gigantes da história cristã, podendo enxergar adiante e podendo então estender o ministério que alguns deles lançaram lá atrás e que Deus tem nos dado o privilégio de levar adiante. E nós sabemos que uma liderança bíblica bem capacitada leva tempo. Por isso não há como queimar etapas, não há como querer acelerar o processo sem que causemos danos à igreja. E eu vejo que, na medida que há um avanço na própria tecnologia, há um avanço nessa mentalidade do know-how, né, do saber fazer, da praticidade, do certo pragmatismo ministerial e eclesiástico, tem crescido o desprestígio dos processos formais de capacitação de novos líderes. É como se alguns acreditassem que em alguns poucos finais de semanas ou pela leitura de alguns poucos livros, essa nova liderança estivesse plenamente capacitada para desafios extremamente complexos e profundos, como por exemplo o pastoreio da Igreja de Deus, como por exemplo o acompanhamento espiritual de pessoas, especialmente numa sociedade, num mundo cada vez mais hostis à fé cristã. E eu lembro que um dos meus mestres, dos meus professores, lá na segunda metade da década de 90 do século XX, me dizia o seguinte, para a nossa turma, então, de aspirantes ao ministério, dizia o seguinte: tantas profissões, para que seus profissionais estejam muito bem capacitados para enfrentarem os desafios, lidarem com os dilemas, poderem cumprir perfeitamente o para o que foram contratados ou formados, levam anos. Por que é que deveríamos acelerar
tão rapidamente, tão brutalmente a formação de novos líderes no contexto da igreja. Eu sei que formação de líderes ou capacitação de liderança cabe muito bem dentro daquela figura, né, que a gente usa muitas vezes do trocar a roda do carro enquanto o carro está andando. O problema é que a gente sabe que o risco de um acidente, o risco de um problema é muito grande quando nós achamos que todas as coisas precisam ser necessariamente concomitantes. Então, muitas vezes, essa liderança capacitada precisará reservar tempo, esforços, recursos, oportunidades específicas para a formação desses novos líderes. Porque quando nós pensamos em igreja, e talvez o meu foco aqui vai ser muito mais na eclesiologia do que talvez em organizações cristãs para-eclesiásticas, é de que a igreja, como comunidade dos santos, experimenta essa realidade dos crentes como relacionamentos comprometidos entre si. Pessoas mutuamente envolvidas umas com as outras, sem as quais deixaria de existir uma igreja. Nós não podemos cair naquele erro de achar que a igreja é o indivíduo, porque a igreja é sempre comunitária, a igreja é sempre coletiva. É por isso que Paulo escreve para Filemão como indivíduo e a igreja que se reunia na casa dele. Ele escreve para Timóteo e a igreja que ele pastoreava. Timóteo não era a igreja, porque ele era incapaz de convergir ou ter em si a potencialidade ministerial, a efetividade ministerial que apenas a diversidade do corpo teria condições de expressar. É por isso que a igreja é a comunidade dos santos comprometidos entre si em torno de Cristo Jesus. Em torno daquele que dá sentido à igreja, em torno daquele que deu sua própria vida para fundar essa comunidade, para fundar esse povo exclusivamente seu, zeloso na prática das boas obras. E essa comunidade então se reúne para adorar a Deus, para ensinar as Escrituras e para exercer o ministério cristão. O ministério cristão que certamente necessita de alguém que vá orquestrar, que vá organizar, que vá presidir, que vai apontar o caminho ou o direcionamento daquela igreja, mas que não restringe-se a ele, porque sua função, como vista em Efésios 4, é, na medida que Deus o capacitou pelo ministério gracioso do Espírito, é capacitar tantos outros para que esses outros desempenhem o seu ministério para a edificação do corpo, né? Pelo auxílio de cada junta, o corpo totalmente suprido. E essa igreja, então, celebra os sacramentos ali em torno de Cristo Jesus. Quando nós, então, entendemos a igreja nesses termos, nós veremos que Deus instituiu uma liderança, como, por exemplo, lemos em 1 Timóteo, capítulo 3, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja, e aí vem todas aquelas qualificações que esse bispo, presbítero, pastor, que são termos basicamente sinônimos, embora com aplicações distintas em contextos distintos do Novo Testamento, são basicamente sinônimos, designando aquele ofício pastoral a ser desempenhado por pessoas específicas na comunidade, assim como o texto vai dizer sobre os diáconos. Como os textos bíblicos, as cartas pastorais vão nos falar sobre pessoas que caminhavam mais proximamente desses líderes, por meio dos quais a liderança, o ministério pastoral daquelas igrejas aconteciam, né? E é interessante que um dos termos bíblicos, né, que é usado aí por Paulo em 1 Timóteo 3 e que designa muito da figura e do papel do pastor, do líder pastoral no contexto da igreja, seja exatamente episcopos. Episcopos significa basicamente um bispo, um supervisor, assim como um guardião. Era um termo usado na Grécia Antiga para falar sobre um indivíduo específico numa determinada cidade grega que tinha por responsabilidade supervisionar as finanças, as obras, todas as questões pertinentes à polis. Então era alguém que não tinha condições de executar tudo por ele mesmo, mas guardava os propósitos daquela cidade
para que esses propósitos fossem aplicados ou executados ou bem geridos pelas muitas pessoas que desempenhavam esses papéis distintos. Então, em alguma medida, ele era guardião dos interesses, né, dessas lideranças das cidades-estados ali na Grécia Antiga. E esse termo, então, vem a ser usado no contexto pastoral da igreja cristã no Novo Testamento, dizendo que esse pastor é o episcopos, ele é o supervisor, ele é o guardião. E ao longo do Novo Testamento, vemos que ele é o guardião da doutrina, vemos que ele é o guardião do ensino, vemos que ele é o supervisor e, ao mesmo tempo, o líder da visão ministerial da igreja, especialmente quando, naquilo que eu entendo de Romanos capítulo 12, assim como 1 Timóteo 3, é aquele que desempenha a presidência da igreja, esse apontamento da visão ministerial e a gestão para que tudo isso aconteça na prática. Mas ele não é o executor de absolutamente tudo, mas o supervisor para que por meio de tantos outros membros, tantas outras pessoas, esses ministérios, essas atividades, estas responsabilidades sejam plenamente cumpridas. Então esse episcopos, esse pastor, ele tem a responsabilidade do orar, ele tem a responsabilidade do estudar e ensinar a palavra, mas ele tem a responsabilidade necessária, obrigatória, de supervisionar o ministério cristão daquela igreja, capacitando membros, capacitando outros líderes, para que com eles e por meio deles essa visão ministerial seja estabelecida. É nisso que consiste uma liderança capacitada e capacitadora. Essa liderança tanto tem as qualidades e virtudes de caráter, quanto as aptidões para o ensino, para a presidência, para a gestão ministerial, e então ela ensina, ela comunica isso às demais pessoas que integram aquela igreja e que fazem parte desse grande projeto de Deus, que é expandir o seu reino, manifestar o seu caráter e seus feitos por meio da igreja. Então, uma liderança capacitadora é aquela que tanto olha para si nas habilidades que Deus deu a ela, quanto busca reproduzir, repercutir ou espelhar essas mesmas habilidades e capacidades em tantas outras pessoas por meio das quais o ministério daquela igreja será levado adiante. É como se então estivéssemos na prática, né? Voltando àquela ideia do J.I. Packer, colocando pessoas nos nossos lombos, para que em cima de nós, na capacitação e oportunidade que demos a elas, elas sejam capazes de enxergar mais adiante e então continuarem apontando o caminho que aquela igreja deve seguir. Uma liderança capacitadora, como nós bem vemos ali em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, eu quero basicamente fazer um estudo de caso aqui, bíblico, sobre liderança capacitada e capacitadora por meio de Paulo, Timóteo e a igreja de Éfeso. Olha o que diz Paulo em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Nós temos aqui muitos personagens envolvidos nesse grande projeto de uma liderança capacitada e capacitadora. Nós temos Paulo, quando ele fala no verso 2, minha parte. Nós temos Timóteo, quando ele fala, tu, pois, filho meu, e essa expressão muito bonita, né, filho meu, demonstrando tanto a autoridade que Paulo tinha sobre Timóteo, quanto a pessoalidade com que ele lidava no relacionamento com Timóteo, no caso do contexto de 2 Timóteo, animando, desafiando a sequência do ministério, especialmente diante das muitas dificuldades que a igreja de Éfeso provavelmente estava trazendo àquele jovem pastor. Nós temos aqui Cristo Jesus, que é aquele que tanto fortalece quanto é o conteúdo e alvo último de tudo aquilo que somos, temos e fazemos como igreja. Tudo é por causa dele, em nome dele e para a glória dele. Nós temos aqui as muitas testemunhas como que circundando ou vislumbrando
contemplando esse investimento de Paulo em Timóteo. E nós estamos falando aqui de alguns muitos anos, como veremos logo mais, alguns muitos anos em que Timóteo esteve ao lado de Paulo, caminhando com Paulo ao longo das suas viagens missionárias em diversas cidades, em muitas dificuldades, fundando várias igrejas, e então essas pessoas, esses cooperadores de Paulo, servindo como testemunha do tipo de investimento, envolvimento que Paulo teve com Timóteo. Essas muitas pessoas poderiam testemunhar, exemplificar, atestar que certamente Paulo investiu profunda e especificamente na vida de Timóteo. Consciente disso, então, Timóteo deveria igualmente agora olhar para aquilo que ele aprendeu de Paulo, aquilo que ele vivenciou com Paulo, agora transmitir, legar, passar adiante, infundir na mente, nos corações, nas vidas de tantos outros homens fiéis e também idôneos. É como se Timóteo tivesse a responsabilidade de reproduzir na vida de outros líderes, na vida de outros potenciais líderes, aquilo que o próprio Paulo havia feito para com ele. Um pequenino parênteses aqui, nós vemos nitidamente ao longo de todo o Novo Testamento que a liderança modelar é sempre o estilo preferível da liderança bíblica. Quando ela olha para a sua história, naquilo que Deus oportunizou a ela por meio de Cristo, pela capacitação que antecessores deram àquela liderança, para que elas exemplifiquem, modelem isso na vida de tantos outros crentes, na vida das próximas gerações. É como se a geração presente servisse de modelo, de exemplo, de uma certa plataforma para que a geração seguinte tenha em quem se espelhar e assim dar sequência ao ministério da sua igreja. Não pelas capacidades pessoais que Paulo tinha, não pelas capacidades pessoais que seus colaboradores tinham, mas porque eles na prática testemunhavam a submissão que eles tinham a Cristo Jesus e um comprometimento muito sério que eles tinham com a palavra de Deus, como por exemplo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11:1, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, como Paulo vai falar aos Filipenses em Filipenses 4, e o que de minha parte ouvistes e vistes ali, vocês viram, vocês aprenderam de mim, isso vocês devem praticar. Então temos Paulo investindo em Timóteo, na presença de muitas testemunhas, para que esse Timóteo agora transmita, capacite, legue, transfira isso a homens fiéis. Homens fiéis aqui aponta tanto para homens crentes, quanto homens fiéis, quanto homens de credibilidade. Homens que não interromperiam esse processo, dada a sua idoneidade para o legar desta capacitação também para gerações seguintes. Então, eles tanto deveriam ser crentes em Cristo Jesus, quanto dispostos, confiáveis, para que não interrompessem esse processo de uma liderança capacitada em termos continuados, em termos progressivos, e então transmitissem, capacitassem, instruíssem a outros. E aqui nós chegamos nesse último grupo desse verso. Esses outros que talvez nós poderíamos representar aqui como a quarta geração de uma liderança capacitada. A primeira, Paulo. A segunda, Timóteo. Né? E aí ali na presença de muitas testemunhas, a terceira, aquela geração para a qual primeiramente Timóteo transferiria, para a qual Timóteo legaria essa capacitação, e a quarta que seria aquela outra para a qual a liderança formada por Timóteo igualmente legaria ou transmitiria essa seriedade com Deus, esse conhecimento da palavra de Deus, bem como a capacidade de pastorear a igreja de Deus. E sejamos muito sinceros em termos históricos, se nós estamos hoje aqui, século 21, como igreja de Jesus, é porque aquilo que foi começado por Jesus, lá no primeiro século, legado transmitido para os seus primeiros apóstolos, por meio deles, legada
legado para aquela primeira geração de crentes. E assim sucessivamente. É porque aquele processo não se interrompeu que nós estamos hoje aqui. Porque Timóteo não interrompeu. Porque a primeira geração para a qual ele transmitiu não interrompeu. Porque a segunda geração não interrompeu. E assim sucessivamente. Isso é certamente um motivo de grande louvor a Deus, mas vemos também que há uma efetividade perene quando líderes capacitados legam à geração seguinte essa capacidade teológica, essa capacidade de vida cristã, essa capacidade ministerial para poder enxergar, ir muito além do que os líderes anteriores foram capazes. Né? E a gente não está falando aqui em sucesso ministerial num sentido empresarial ou corporativo, mas é a mais pura realidade da igreja cristã. Ela não se interrompe porque Deus capacita pessoas para que capacitem outros e assim possam pastorear suas igrejas consoante a vontade de Deus. E olhando para esse estudo de caso da igreja de Éfeso, quero fazer uma pequena reconstrução aqui histórica e, ao mesmo tempo, a partir de textos bíblicos que mostram para nós, na prática, essa progressividade da capacitação desses líderes ao longo, queridos, de décadas, pelo menos 4 décadas, como nós temos retratado ali no Novo Testamento. Primeiramente, Atos capítulo 19, verso 1. E a gente está mais ou menos aí no ano 52, 53, no início da segunda viagem missionária de Paulo, que fala o seguinte: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Mais ou menos anos 52, 53, Atos capítulo 19, Paulo chega em Éfeso. Algum tempo passa no estabelecimento dele ali, e nós temos então Atos 19, verso 8 e 10, que nos dizem o seguinte: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Olha que interessante, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano, isso por algo em torno de 2 anos. Aquilo que eu disse lá atrás, não tem como queimarmos etapas. Não temos como pular processos na formação de uma liderança bíblica capacitada que levará adiante com a mesma seriedade e profundidade que seus predecessores. Então, o processo de formação de novos líderes é certamente um processo prolongado e, ao mesmo tempo, desgastante. Desgastante não no sentido pesaroso da palavra, mas porque certamente consome tempo, consome esforços, consome recursos, tanto da parte daqueles que capacitam, quanto da parte daqueles que são capacitados. Fica imaginando quanto da abnegação, da disposição do tempo, dos esforços, das lágrimas, como o próprio Paulo diz, vai dizer daqui a pouquinho em Atos capítulo 20, dando de si, dando de sua vivência cristã, dando de seu conhecimento teológico para formar uma liderança saudável, bíblica, profunda para o pastoreio ali da igreja de Éfeso. E aí nós fazemos um pequenino salto de alguns anos e chegamos mais ou menos ali no ano 57 e nos encontramos em Atos capítulo 20, versículo 25 ao 27, quando Paulo está indo para Roma. E nessa ida para Roma ele para ali em Mileto, de onde ele chama os presbíteros de Éfeso, e lhes diz o seguinte, verso 25: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, isso alguns anos antes, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, e estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo desígnio de Deus. Olha que interessante. 3, 4 anos depois,
Paulo olha para 3, 4 anos antes e diz: aqueles presbíteros, aqueles líderes, já uma liderança formada, confiável, idônea o suficiente para que Paulo deixasse aqueles líderes ali para dar sequência às suas viagens missionárias. Paulo relembra então a história que ele teve com aqueles líderes. Anteriormente não líderes, mas em processo de formação, e que agora eles tinham condições de atenderem por eles e pelo rebanho de Deus. Isso é o verso 28. Atendam por vocês mesmos, cuidem de vocês mesmos, mas cuidem do rebanho de Deus. E eu diria então que por esse verso nós vemos que essa capacitação acontece em 2 âmbitos pelo menos. Tanto de uma capacitação pessoal para o cuidado de si mesmo, quanto uma capacitação teológica, ministerial, de aptidão para o ensino, para o cuidado da igreja. Na verdade, esse é um binômio da liderança capacitada e capacitadora. Ela tanto sabe cuidar de si mesma, quanto da igreja que pastoreia. Não é por acaso que ao escrever para Timóteo, que já estava em Éfeso, ali em 1 Timóteo capítulo 4, Paulo dirá: tem cuidado de ti e da doutrina, para que vejam o teu progresso, para que vejam o teu desenvolvimento. Então é prerrogativa dessa liderança que ela saiba cuidar da própria vida. Por isso que Paulo vai dizer que os líderes têm que saber cuidar da sua família. Porque como pode alguém pastorear a igreja sem cuidar da própria família? Então nós vemos que uma liderança capacitada e capacitadora, ela acontece em âmbitos distintos. A gente não está falando de capacitação apenas em termos de efetividade de um ministério na igreja local ou na habilidade que esse indivíduo tem de organizar um evento ou de falar alguma coisa em público. Não. A gente está falando de maturidade espiritual, a gente está falando de intimidade, de conhecimento, de caminhada pessoal com Deus, de tal forma a sua vida demonstrar o seu progresso, tanto quanto essa piedade ser demonstrada em sua família e, portanto, na sua igreja, né? Então é uma liderança que tanto cuida de si mesma, quanto cuida do restante ali da comunidade. Quando nós passamos um pouquinho mais, e aí nós chegamos já ao final do livro de Atos, aquilo que deve ter acontecido depois do livro de Atos, quando Paulo é solto do seu primeiro aprisionamento ali em Roma. Isso deve ter acontecido entre o ano 62 e 63, quando então Paulo passa a ter muitas viagens de ministério. E em algum momento aí entre o ano 63 ao 66, Paulo então deixa Timóteo em Éfeso para pastorear ali aquela igreja. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 1, 3 e 4. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Te deixei em Éfeso. Eu pedi para que você ficasse em Éfeso. Pelo conteúdo aí de 1 Timóteo, nós vemos que alguns problemas teológicos e ao mesmo tempo práticos começavam a acontecer naquela igreja, de tal forma Paulo enviar Timóteo para tomar cuidado dessas coisas mais especificamente. Em alguma medida, pelo conteúdo do capítulo 3, essa responsabilidade de Timóteo envolvia inclusive a avaliação, a verificação e o acompanhamento daqueles presbíteros já instituídos, definindo, determinando pela sequência ou não de alguns deles, para que, em continuando, expressassem muito bem aquelas qualidades estabelecidas em 1 Timóteo capítulo 3. E rapidamente, como é que eu enxergo aquelas qualificações de 1 Timóteo 3? Primeiro, não é a designação de uma maturidade espiritual, teológica ou ministerial que apenas uma casta específica da cristandade seja capaz de chegar. Nós não temos essa visão de castas, né, no cristianismo, na igreja. Então não é alguma coisa pertinente única e exclusivamente a alguns poucos líderes. Mas na prática, queridos, é assim que às vezes as pessoas na igreja tratam. É assim que nós tratamos. Quantos não são os pastores, os líderes, que se referem aos demais membros da igreja como membros comuns?
Em alguns contextos, eu até entendo essa ideia de membros comuns com muito esforço. Mas, normalmente, esses líderes que olham desta forma, aquelas qualificações como única e exclusivamente pertinentes a um grupo ultra restrito da igreja, são líderes que se veem além e à parte da igreja local. São pessoas que não vivem a realidade do pertencimento deles à comunidade. Então, não é nessa perspectiva que Paulo expressa aquelas qualidades, assim como ele o faz também em Tito capítulo 1. Na verdade, esses líderes capacitados já deveriam demonstrar na prática, vivencialmente, o para onde Deus quer levar o todo da igreja. Ou seja, eles demonstram o para onde Deus está conduzindo cada um dos crentes em termos da sua maturidade espiritual. Claro, pessoas distintas, ocupando funções distintas no corpo de Cristo, provavelmente viverão aquelas qualidades de formas distintas. Expressarão tais qualidades em momentos distintos de sua vida, como, por exemplo, aquele que é ou não casado tem essa demonstração de uma fidelidade conjugal expressa de forma distinta. Então, 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1 mostram para nós não o tipo de super líder ou super crente que Deus tenha na igreja, mas aquilo que esses líderes testemunharão para todo o restante da comunidade que está vindo juntamente com eles nesse pastoreio, nessa liderança. Então é assim que a gente precisa olhar para 1 Timóteo capítulo 3. Então lá pelo ano 63 a 66, em algum momento Paulo envia Timóteo para aplicar tudo isso. E então chega a 2 Timóteo, mais ou menos lá pelo ano 67. Quando então Paulo escreve essa carta para reanimar, desafiar, confrontar e ao mesmo tempo consolar Timóteo, dada as dificuldades do ministério. Não é por acaso que Paulo lembrará da história de Timóteo, lembrará da própria história deles juntos, do testemunho dele, Paulo, em meio a perseguições e dificuldades por causa do evangelho, por causa do ministério. Mas é nessa carta que ele escreve: o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, e isso também transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Entre o primeiro contato de Paulo com Timóteo e essa primeiro contato de Paulo com Éfeso, e essa segunda carta que ele envia para Timóteo em Éfeso, algo em torno de 15 anos se passaram. Para a gente ver dessa necessidade, dessa continuidade do ministério cristão, não apenas para o ano que vem, mas também para a década que vem. Não apenas para a atividade e o evento de amanhã ou do mês seguinte, mas para uma realidade que talvez muitos de nós sequer estaremos presentes para experimentarmos ou contemplarmos daqui 20, 30 ou 40 anos. E então nós chegamos mais ou menos no ano 90, quando João, o apóstolo, escreve o livro de Apocalipse. E a igreja que se encontra lá em Apocalipse 2 é exatamente a igreja de Éfeso, e então João escreve o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso. A gente sabe aqui que anjo deva ser entendido como o mensageiro, possivelmente o pastor, o líder daquela igreja. Então nós chegamos no ano 90, quase 40 anos depois do primeiríssimo contato de Paulo em Éfeso, para ali fundar a igreja dos Efésios. Nós ainda temos uma igreja com uma liderança estabelecida que está doutrinariamente saudável, ainda que em sua vida cristã, no seu amor pelo Senhor, ela estivesse esmorecendo. Mas ainda há um líder para o qual Cristo Jesus envia agora ele próprio uma carta por meio de João. Há uma liderança instituída com a qual João dialoga agora para que essa liderança, no pastoreio dessa igreja, volte ao primeiro amor, volte à seriedade na vivência do seu cristianismo. Isso é uma liderança capacitada e capacitadora. Aquilo que Paulo tinha da parte do próprio Jesus, como ele retrata para nós em Gálatas, capítulo 1 e capítulo 2, ele transmitiu a Timóteo. Anos de contato pessoal, 2 viagens missionárias juntos,
discipulando, mentoreando, ensinando, investindo, demonstrando, comissionando, delegando esse Timóteo agora, transmitindo a tantos homens fiéis e idôneos, ao ponto de quase 25 anos depois termos um líder ali instituído. Tem suas necessidades de correções, tem as suas necessidades de repreensões e advertências, como vemos nessa carta de Jesus ali ao anjo da igreja de Éfeso, mas certamente havia uma continuidade do ministério. Diante disso, queridos, quero pensar em alguns desafios finais na brevidade dessa nossa reflexão aqui. Primeiro, líderes capacitados, precisam continuar eles próprios se capacitando. Num estudo continuado tanto das Escrituras quanto do aperfeiçoamento de suas habilidades ministeriais. É lamentável ver como alguns alunos chegam para um programa de mestrado tendo lido seu último livro de teologia, seu último livro teologicamente mais denso, na sua graduação, talvez 10, 20, 30 ou até mesmo 40 anos atrás. Pararam de se capacitar teologicamente, exegeticamente, hermeneuticamente, homileticamente. Muitos desses acabam virando simplesmente gestores de eventos, organizadores de atividades, e não esses líderes fortes na condução da visão ministerial profeticamente de suas igrejas. Como vai dizer Provérbios 29, né? Não havendo profecia, o povo se corrompe, não havendo sábia liderança e direção, o povo se perde. Então esses líderes, embora capacitados, precisam continuar se capacitando por cursos, pela sua própria intimidade com Deus e estudo da Bíblia, por literatura, e temos aí uma vastidão impressionante de literatura voltado à formação teológica ministerial dos pastores pela Edições Vida Nova. Desafios envolvendo a igreja como corpo de Cristo agora. Não apenas o líder, mas olhando para a igreja enquanto corpo de Cristo. Né? Um certo resgate do sacerdócio universal de todos os crentes. Queridos, aquilo que foi tão forte na Reforma Protestante, quando Lutero, primeiramente, vai romper aquela ideia do sacerdote católico mediando fiel até Deus, tanto em termos das suas orações, quanto da adoração, da própria Eucaristia ou da ceia, ou mesmo no estudo teológico. Lutero vai dizer que agora esse crente tem acesso a Deus pessoal, à palavra de Deus. Queridos, é responsabilidade nossa como líderes envolvermos os crentes pessoalmente eles com Deus, a tal ponto de nós sermos seus líderes, mas não seus sacerdotes mediadores, sem os quais esses crentes não têm intimidade com Deus ou não têm vivência ministerial com suas igrejas. Como eu mencionei no início, é lamentavelmente isso que eu tenho visto acontecer nesse ano de 2020 2021 por causa do Covid-19. Crentes completamente dependentes de seus líderes, porque esses crentes não sabem o que fazer de suas vidas. Por causa disso, nesse sacerdócio universal dos crentes, e por causa dessa figura do corpo de Cristo, a diversidade na unidade e a unidade exemplificada belamente na diversidade, é nós enfatizarmos, desafiarmos e promovermos a mutualidade cristã. Você deve se lembrar daqueles muitos princípios do uns aos outros, uns pelos outros, uns com os outros, uns para os outros, tanto em sentido positivo quanto em sentido negativo. Queridos, a igreja é um grande corpo composto por muitos membros, com um único cabeça que não somos nós. Nós, pastores, não somos a cabeça da igreja é Cristo Jesus. Nós igualmente somos um membro do corpo, como todos os outros membros. Funcionalmente estamos numa posição distinta, nem maior nem melhor, nem mais digna ou menos digna do que aquela função ou aquele papel que cada crente desempenha. Então nós temos que desafiar, incentivar esse pastoreio mútuo e intencional entre os crentes. Eu não tenho dúvidas que muito da sobrecarga pastoral, do esgotamento ministerial de pastores e líderes, se deva justamente pela falta do incentivo, da exemplificação ou da mobilização da mutualidade cristã
com e entre os demais membros da igreja. E por causa desse pertencimento de cada membro no corpo, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, que Deus dispôs especificamente, meticulosamente, cada membro no seu lugar para o desempenho de uma função, nós precisamos incentivar e capacitar os crentes na compreensão de quais são os dons que Deus lhe deu, tendo em vista a função que Deus quer que eles desempenhem no corpo. É como se então nós estivéssemos cumprindo realmente, na prática, aquilo que Paulo diz em Efésios 4. Deus instituiu líderes oficiais na igreja para que esses líderes, esses pastores mestres, possam contribuir, capacitar, investir em tantos outros para que eles desempenhem o seu ministério. Eu diria que boa parte do nosso ministério pastoral ou de liderança numa igreja deveria ser investido no desenvolvimento ou na capacitação dos crentes para o desempenho do seu serviço. Isso perfaz aquela supervisão doutrinária, ministerial e docente que os episcopos devem desempenhar ali na igreja cristã. 2 últimos desafios. A geração mais velha investir na geração mais nova. Queridos, isso é algo muito sério para mim. E volto àquilo que eu disse. Uma visão ministerial, a efetividade de uma liderança está sempre a uma geração da sua ruína e desaparecimento. Porque se nós não investimos naqueles que estão vindo depois de nós, o ministério, a igreja, acabarão conosco. E como eu disse, se estamos aqui hoje, é porque não se interrompeu desde lá o Novo Testamento. Eu estou falando sobre discipulado e mentoreamento de novos convertidos. Estou falando sobre discipulado e mentoreamento de líderes em potencial, que nós começamos a identificar para servirem conforme sua maturidade, ainda que em contextos restritos. Por exemplo, adolescentes servindo e liderando entre adolescentes, adolescentes auxiliando e servindo entre juniores, como aqueles que servem como um elo de ligação para a sua próxima faixa etária, jovens liderando e investindo neles próprios, assim como esses jovens investindo deles próprios em adolescentes. Eu não estou dizendo que não devamos ter adultos ou líderes mais maduros nessas faixas etárias chamadas de nova geração ou faixas etárias em formação. Certamente devemos ter uma liderança madura, eventualmente e sempre preferível que seja um casal ou 2, 3 pessoas. Mas eu estou falando na identificação e desenvolvimento de líderes entre eles, para que tanto eles quanto nós não sejamos surpreendidos pela a necessidade de novos líderes apenas na fase adulta. Me parece que a identificação, investimento e mentoreamento na formação de novos líderes não deveria começar simplesmente quando o líder anterior morre, ou quando o líder anterior muda-se de cidade ou muda-se de igreja. Mas alguma coisa que numa cultura de formação de liderança, a cultura de uma capacitação progressiva, intencional e prolongada de liderança, começamos desde lá de trás. A gente frequentemente escuta, que as crianças são a igreja do amanhã. Aí sempre aparece alguém dizendo, não, as crianças são a igreja do hoje. E aí a minha pergunta costuma ser a seguinte, como é que estamos investindo nelas hoje, para que elas certamente sejam a igreja de hoje, mas quando atingirem a maturidade da vida cristã, da sua formação teológica e liderança, sejam os crentes que assumirão a liderança amanhã. Eles não podem assumir hoje. Mas o que eu estou fazendo hoje para investir neles para o amanhã? Nesse investimento das novas gerações, eu quero falar com vocês, pastores mais velhos. Embora eu já tenha 22 anos de ministério, eu ainda creio que eu tenho uma longa caminhada pela frente. Mas vocês mais velhos, que talvez já estejam deixando o ministério mais titular ou mais de frente de uma igreja, a aposentadoria de vocês não consiste em se aposentarem de algo, mas se aposentarem para algo. A semelhança dos sacerdotes no Antigo Testamento, dado o caráter extenuante, extremamente pesado
da função de um sacerdote, quando ele saía do seu ofício de frente, ele passava a instruir, a acompanhar os novos sacerdotes, ou os sacerdotes mais jovens. Irmãos, vocês têm um ministério fundamental, tendo em vista a nova geração de líderes que tem surgido no nosso Brasil. Olhem para eles, invistam neles. Deem de seus próprios conhecimentos, experiências, tempo, esforços, recursos para formarem neles a mesma seriedade com que vocês levam o ministério cristão, a mesma seriedade com que vocês tratam a palavra de Deus e a teologia. Leguem isso a esses jovens líderes, a esses jovens pastores, de tal forma que eles possam montar nos lombos de vocês e enxergarem talvez mais longe. Eu louvo a Deus pelo meu pastor Domingos Mendes Alves, além Ribeirão Preto. Porque em muitas circunstâncias ele me permitiu montar nos lombos dele e poder enxergar coisas que talvez eu nunca imaginava em termos de efetividade ministerial, em termos de habilidades que Deus estava me dando, se não fosse pela instrumentalidade dele. Alguém que eu recorro frequentemente até os dias de hoje. Embora talvez eu já esteja um pouco mais perto dele, dada a minha história, mas ainda eu estou muito longe, certamente. Assim como eu preciso de tantos homens. Homens com muito mais idade, com muito mais experiência do que eu. E por fim, uma capacitação que não seja apenas em termos intelectuais, teológicos ou formais. Tudo isso é importante e fundamental. Mas capacitação também ministerial, de atividades, de afazeres práticos, de vida cristã, de vida na palavra, de vivência familiar. Investirmos familiarmente nesses novos líderes, nessa nova geração. Não apenas para que desempenhem algo na igreja, mas para que eles próprios sejam e vivam como famílias essas verdades espirituais. Capacitação de liderança, tanto informalmente, na vida do dia a dia, quanto formalmente. Lendo juntos, estudando juntos, compartilhando juntos, estabelecendo processos progressivos de transição de liderança, para que então a Igreja de Deus sempre esteja provida dos melhores líderes que Deus tem dado a ela para a sequência desse ministério tão bonito, tão efetivo, que é a Igreja que começou no século I e chega no século XXI com tremendos desafios. A minha oração, meu desejo, é que não apenas sejamos líderes capacitados, quanto pessoas que também capacitarão tantos outros que virão depois de nós, para que Deus, por meio dessas pessoas, das igrejas que eles liderarão, continue implantando, estabelecendo o seu reino na história. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado, Helder, por ter nos dado a oportunidade de te ouvir nesse pós-congresso, né, nessa palestra que veio ao nosso encontro hoje. Eu sou muito feliz de ter você como um amigo, de ter você como um parceiro de Edições Vida Nova. É sempre uma alegria tê-lo conosco, viu? Que Deus abençoe seu ministério lá no Palavra da Vida, como reitor daquela instituição, nos programas que você tem atuado de pós-graduação, na igreja como um pastor. Enfim, que Deus te abençoe grandiosamente, meu irmão. E a todos vocês que nos acompanharam desde o congresso até esse pós-congresso, desejo a vocês que Deus os abençoe, que Deus os guarde e até uma próxima.